Boa noite a todas, a todos que nos ouvem. Iniciamos na noite de hoje mais uma live do coletivo Vamos Juntas, com Reginete Bispo, e hoje abordando um tema que para nós é muito importante e sensível, que é a segurança pública e as cidades. Tá? Uma pauta que tem nos mobilizado no último período, sobretudo neste ano de 2020, quando o mundo é tomado por uma pandemia, né? E a violência começa, especialmente no Brasil, ela se apresenta de uma forma com muito mais contundência, especialmente contra as populações periféricas, né? A população negra, a violência doméstica, todas pautas, temas que vêm nos provocando um intenso debate. Aí, nesse sentido, né, nós aqui na noite de hoje queremos discutir o papel da segurança pública e a importância da segurança pública na construção de cidades seguras, né, na prevenção à violência e à criminalidade. Este ano nós temos eleições municipais, onde os cidadãos e cidadãs poderão escolher os seus gestores, os parlamentares, vereadores, que irão dirigir o município e legislar nos próximos 4 anos. Né? Aqui em Porto Alegre, nós estamos apoiando, estamos compondo com a nossa candidata a prefeita, Manuela Dávila e Rosseto, e esse tema é um tema que segurança pública, enfrentamento à violência, né? É um tema que está na centralidade do nosso debate, especialmente nós, moradores da periferia, especialmente nós que convivemos todo dia com diversas violências, sobretudo a violência do crime organizado, né, da violência, da falta de infraestrutura. Então, nesse sentido, nós convidamos aqui para dialogar conosco, tá? O nosso convidado, nosso companheiro, já esteve aqui no Rio Grande do Sul muitas vezes, tá? Durante a gestão do Lívio Dutra, a gestão, nós no período tínhamos o secretário José Paulo Bisol como secretário de Segurança Pública do Estado, com quem eu tive a honra de trabalhar, de dirigir o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, tá? E que naquele período, né, se produziu, né, sobre a coordenação do Lívio Dutra e do José Paulo Bisol, se produziu muito conteúdo, muito debate, um debate nacional sobre segurança pública, né? Especialmente sobre modelos de polícia. E o nosso convidado, Benedito Mariano, esteve muito presente aqui, na época eu era ouvidor da Segurança Pública do Estado de São Paulo, era coordenador do Fórum Nacional de Ouvidores, né? Ele que é sociólogo, é mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, e, como eu já disse, foi ouvidor da Polícia de São Paulo e secretário de Segurança Pública em São Paulo, Osasco e São Bernardo do Campo. Então, Benedito, seja bem-vindo, é uma honra te receber, embora de forma online, né, mas é um prazer te receber aqui no nosso debate, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Também temos aqui como nossas convidadas a nossa companheira de caminhada, também trabalhou conosco na Secretaria de Segurança Pública, sob a coordenação de José Paulo Bisol, na ouvidoria da Segurança Pública, no governo Lívio Dutra, a Patrícia Couto, que é advogada, assessora hoje da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia, foi ouvidora geral
da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ouvidora-geral da Segurança Pública no Estado do Rio Grande do Sul, no governo Tarso Genro, né, ouvidora-geral do Corém RS, e foi também com quem eu tive o prazer de trabalhar, coordenadora da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, né, e trabalhou na Temes, uma organização de mulheres feministas aqui do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Patrícia, né? Obrigada pela tua disposição de estar aqui conosco nessa noite. Também a nossa convidada, Suelen Aires, que é nossa companheira de caminhada, também mulher negra, militante, atualmente é secretária estadual das Mulheres do Partido dos Trabalhadores, a qual vem desempenhando um excelente trabalho. Mas a Suelen é socióloga, é doutoranda em sociologia e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, como já mencionei, secretária estadual de Mulheres do PT. Nós a partir desta live, queremos, o coletivo Vamos Juntas com Reginete Bispo, também produzir conteúdos para que a gente possa estar contribuindo de uma forma efetiva, né, para a política municipal de segurança pública, né? Nós sabemos que, se formos debater do ponto de vista da institucionalidade, das instituições de segurança pública, o município tem pouca ingerência sobre as polícias, mas nós temos a Guarda Municipal e também respondemos pelo território da cidade, né? O que acontece nas nossas comunidades, na nossa cidade, em termos de segurança pública. Como desenvolver uma política preventiva, como desenvolver o enfrentamento à violência na perspectiva do município, da gestão municipal. Então, eu convido para fazer a sua primeira intervenção, né? O nosso convidado, Benedito Mariano, mas antes de te passar a palavra, Benedito, eu vou me autodescrever, porque nós temos aqui pessoas com deficiência visual que estão nos acompanhando, e para que todos possam nos ver, né? Eu vou me descrever. Eu sou Reginete Bispo, eu sou socióloga, sou senadora suplente do senador Paulo Paim, dirijo uma organização de mulheres negras, Instituto Acani, e atualmente lidero um coletivo de mulheres negras que disputam a Câmara Municipal de Porto Alegre. Vamos juntas com Reginete Bispo. Eu sou uma mulher negra, estou com cabelos crespos, presos no alto da cabeça, uso óculos de grau com armação azul, brincos, estou com colar branco, um casaco de estampa colorida e uso batom. Tá? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Benedito, te passo a palavra. E já te agradeço a tua disponibilidade, a tua disposição de estar aqui junto conosco, fazendo esse debate, dando a tua contribuição nesse momento tão importante da história do nosso país, e especialmente aqui do município de Porto Alegre, que, com a força dos orixás e do povo, a nossa candidata Manuela Dávila está liderando as pesquisas, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Bom, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer a Reginete Bispo pelo convite. Estou aqui de São Paulo torcendo muito para que a sua candidatura a vereadora coletiva, eu gosto muito dessas candidaturas coletivas, 5 mulheres negras, então eu não tenho dúvida que vamos juntas, essas 5 mulheres negras, vão contribuir para que a Câmara Municipal de Porto Alegre incorpore no Legislativo, no Parlamento, o debate antirracista, a valorização das mulheres. Então, torço muito para a sua eleição e das outras 4 co-vereadoras, né?
saudar a Patrícia, a Suelen, né? Você citou aí o ouvidor Goulart, meu amigo. Na época, nós éramos 5 ouvidores de polícia, né? E tive o privilégio de coordenar o fórum de ouvidores. Tive o prazer de várias vezes ao Estado, na gestão do Olívio Dutra, e do meu amigo Paulo Bisol, que fez aniversário essa semana, 94 anos. E eu costumo dizer em todas as lives que eu debato segurança pública, que na gestão do Olívio Dutra e do Paulo Bisol, foi o único Estado que discutiu reformas nas instituições policiais. Então, eu carrego com muito carinho as lembranças do Rio Grande do Sul, ajudei a contribuir para o novo regulamento disciplinar da Brigada, tive durante um ano visitando muito o Rio Grande, fiz muitos amigos, queria saudar também, deve estar acompanhando, a Isabel Freitas, minha amiga, que também participou da gestão do Paulo Bisol. Bom, eu costumo dizer que o nosso sistema de segurança pública carrega um preconceito histórico contra pobres e negros, né? O Brasil, que teve mais de 350 anos convivendo com a escravidão, e que não via no negro ser humano, né? Evidentemente que carrega um preconceito que ainda está presente no século XXI. Né? Eu costumo dizer que quando houve abolição, muito por exigência do capitalismo europeu, o negro liberto, abre aspas, né? Não conseguia emprego porque vieram para trabalhar na lavoura, era a economia majoritária na época, trabalhadores brancos europeus. Então, o negro liberto passou a viver um outro tipo de escravidão, que é ficar à margem da sociedade, né? O estereótipo que as polícias carregam até hoje de suspeito, né? Que vê no negro suspeito de ser marginal, criminoso, vem desse período em que a população negra foi colocada à margem da sociedade, né? Então, há uma cultura oligárquica e racista das nossas polícias, em especial nas polícias militares, né? Os dados que o Fórum Brasileiro de Segurança lançou essa semana, junto com o IPEA, reforçam o que eu estou dizendo, né? 80% da letalidade policial no Brasil, as vítimas são jovens, pobres e negros, né? Então, há uma cultura, há uma cultura de preconceito que se transforma em uma ação de genocídio contra a população negra e pobre, né? Portanto, qualquer projeto de segurança pública democrática no Brasil passa necessariamente por incorporar a luta antirracista. Nós não teremos uma polícia democrática se não incorporarmos a luta antirracista, né? A cultura do capitão do mato ainda permeia as nossas instituições, né? Eu fiz uma pesquisa quando fui ouvidor da polícia aqui em São Paulo, da última vez, de fevereiro de 2018 a fevereiro desse ano, sobre a letalidade policial em São Paulo, onde analisamos 80% das mortes em decorrência de intervenção policial do Estado, né? A partir de laudos técnicos produzidos pela própria polícia. O resultado dessa pesquisa foi que 99% das vítimas da letalidade policial são pobres, e desses pobres, 65% são jovens, pobres e negros. Então, a letalidade policial não é aleatória, né?
infelizmente, há séculos, ela atinge sistematicamente os pobres e os negros. Portanto, há necessidade urgente de nós construirmos um novo modelo de polícia, um novo sistema de segurança pública no Brasil, um sistema democrático e antirracista. E aí é fundamental, nesse período em que nós estamos disputando eleições municipais, e é uma alegria saber que a Manuela está aí liderando as pesquisas, que os governos do campo democrático, da esquerda, tenham como agenda política geral uma cidade antirracista. Isso é fundamental. Eu fiz uma live com a companheira Benedita, do Rio de Janeiro, e disse para ela, no Rio de Janeiro, onde esses 80% de mortes pela letalidade policial, o estado número 1 hoje, ou a cidade, o estado e a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, tem que criar um Rio de Janeiro antirracista, tem que criar uma Porto Alegre antirracista, uma São Paulo antirracista. Há algumas semanas, eu fui relator de um trabalho da Perseu Abramo, que o PT Nacional divulgou, sobre o papel dos municípios na segurança pública. Eu tive o privilégio de ser o relator, depois eu vou passar esse texto que já foi divulgado, mas, em linhas gerais, nós reafirmamos lá que cabe aos municípios, cabe à cidade, desenvolver políticas públicas de prevenção à violência e o crime. De que forma? De várias formas. Primeiro, criando programas transversais de prevenção à violência, territorializados, nos bairros mais pobres, onde a violência é maior. E nesses programas transversais, territorializados de prevenção à violência, tem que enfatizar a violência contra a mulher. A Reginete estava dizendo antes de começar a nossa live, com a pandemia, aumentou muito a violência doméstica em todo o país. Aqui em São Paulo, mais de 30%. Diminuiu, com a pandemia, os crimes de furto e roubo, que se relaciona à circulação de pessoas, mas aumentou a violência doméstica. Portanto, aqueles municípios que têm guardas municipais, como Porto Alegre, têm que ter na sua agenda prioritária projetos como Guardiã Maria da Penha, para a proteção das mulheres, em parceria com o Ministério Público. Aqui em São Paulo, na gestão Haddad, nós criamos o projeto Maria da Penha. A ideia era ampliar para toda a cidade, mas, infelizmente, o Haddad não foi reeleito. E também projetos para a juventude. As juventudes das nossas periferias têm pouco acesso à cultura, a lazer. Eu até sugeri aqui num artigo que o sambódromo, que é utilizado praticamente uma vez por ano, e o autódromo de Interlagos sejam espaços para atividades culturais da juventude pobre das periferias. Porque o funk ele é criminalizado só quando é feito pelos pobres. Se tem uma atividade de funk em bairros nobres, não tem criminalização. Então, há uma história de criminalizar também as atividades culturais que nasçam das populações mais pobres. Então, nós temos que criar nas guardas municipais Patrulha Maria da Penha, política de mediação de conflito para os pequenos conflitos, e a Guarda Municipal pode ter mais expertise do que as polícias estaduais para realizar mediação de conflito e, principalmente, garantir segurança escolar. Eu costumo dizer que, se as guardas municipais forem capazes
de garantir segurança na rede municipal de educação, ela já fez 50% da sua missão. Então, não é só ter guarda em frente à escola, mas os guardas dialogarem com o corpo docente, com o corpo discente e com o entorno das escolas. Então, acho que essa deve ser a prioridade número 1 de uma guarda municipal. Portanto, na prevenção à violência e o crime, o município não é secundário, ele está na frente dos estados. Ele é complementar no que tange as instituições policiais através da guarda municipal. E as guardas municipais devem complementar o sistema de segurança pública naquilo que mais faz falta no sistema. Nós temos um sistema que tem uma cultura histórica de repressão. Então, as guardas municipais não podem estabelecer culturas militarizadas. Elas têm que ser instituições de caráter civil, preventiva e comunitária. Essa é a referência que a Lei Federal 13.022 de 2014, na gestão da presidente Dilma, foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pela presidente. Um caráter nacional da guarda preventiva comunitária. Infelizmente, algumas guardas entenderam a Lei 13.022 como a lei que deu poder de polícia às guardas. O poder de polícia sequer foi discutido na Lei 13.022. Até porque o poder de polícia ele está previsto no Código Tributário Nacional, e nos códigos de posturas municipais. Esse mito, infelizmente, vem trazendo consequências ruins para as guardas, que acabaram fortalecendo um caráter mais militar do que civil nas guardas municipais. Então, a luta antirracista, a incorporação das guardas municipais de temas relacionados às mulheres, à comunidade LGBTQI+, a população em situação de rua, aos menores, idosos, esses são os grandes temas de uma guarda preventiva comunitária. Então, as guardas municipais têm que ser incorporadas num projeto maior do município de prevenção, através desses programas e projetos territorializados de prevenção. Porque o município pode muito contribuir com a prevenção. Uma cidade bem iluminada contribui com a prevenção. Um ordenamento claro, objetivo, um ordenamento democrático do espaço urbano também contribui com a prevenção da violência. Então, nisso, os municípios têm mais a contribuir do que o próprio Estado. Então, esse vácuo do sistema de segurança pública, de não valorizar a prevenção, o município tem tudo para ocupar de maneira qualificada, entrando pela porta da frente, sendo responsável de incluir a prevenção no debate sobre segurança pública, que extrapola as instituições policiais. Você pode fazer segurança, pode fazer prevenção à violência e ao crime, independente das polícias e independente de guardas municipais. Mas, se tem guardas municipais, os municípios têm que garantir que as atividades das guardas, que as ações operacionais das guardas sejam voltadas para essa dimensão dos municípios, que é fazer prevenção à violência e ao crime. Então, é isso. Estou muito feliz aqui de estar sendo minoria numa live com 4 mulheres. Então, acho que nós estamos no período mais adverso, onde vivemos um obscurantismo com um governo federal fascista, neofascista,
e é nessas situações em que a gente tem que eleger pessoas como a Manuela, eleger a Reginete e essa chapa coletiva para, através das instituições, continuar a luta pela democracia e para enfrentar o racismo histórico e estrutural que ainda permeia as instituições e a sociedade brasileira. Obrigada, Benedito. Nossa, a tua fala já nos inspirou aqui para uma série de políticas de prevenção e atendendo os compromissos que a gente tem assumido com a comunidade, né? De fazer enfrentamento à violência, à criminalidade que assola as nossas periferias. Obrigada, Benedito. Antes de passar a palavra para a Suelen, eu quero agradecer a Andréia, que está aqui fazendo a interpretação de Libras para nós. Obrigada, Andréia. E também as minhas co-vereadoras, co-candidatas que estão aqui nos acompanhando nesta live, a Tainá Brasil, a Josiane França, a Yalorixá Nara de Oxalá, a quilombola Karina Elias, todas as 4 aqui nos acompanhando. Obrigada, companheiras, pela presença de vocês e pela parceria nessa empreitada. Suelen. Reginete, gostaria de agradecer imensamente ao convite, né, do nosso coletivo, o coletivo Vamos Juntas, que nós observamos a sua construção e, de fato, inaugura um cenário para a nossa realidade, né, de pensarmos esses espaços de representação de uma forma coletiva, de fato, desde o processo da sua construção, a sua efetivação agora, nesta linda candidatura que representa uma síntese da diversidade das mulheres negras e a potencialidade que nós temos nesse espaço de poder e de construção de política que é o nosso legislativo. Para mim também é motivo de muita, mas muita alegria, muita honra na realidade, essa é a palavra, de estar aqui com pessoas que são minhas referências, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista da sua ação política, quanto também do ponto de vista da sua humanidade. Benedito, nossa referência, nós que somos pesquisadores na área da segurança. Reginete, a socióloga que me inspirou a ser socióloga. Então, quando eu vi uma mulher negra socióloga, me senti também parte desse espaço da produção do conhecimento. E a Patrícia Couto também, que na sua experiência, nessa articulação de estar na perspectiva do diálogo entre a sociedade civil, os movimentos, também é uma forte aliada na luta antirracista e em tantas outras trincheiras de luta. Então, para mim, é um motivo de muita, muita, muita honra estar aqui na realidade. Então, depois da fala do Benedito, fica um pouco complexo para nós, né, trazermos alguns elementos, porque ele trouxe inúmeras questões para nossa reflexão, e eu vou, então, a partir da provocação da Reginete, para a gente pensar essas intersecções de gênero, raça, classe e o território, pensar o tema da segurança a partir de algumas pesquisas que a gente vem realizando nesse último período, e também problematizando a questão de a gente pensar o território como um espaço de potência na perspectiva de se pensar políticas públicas no tema da segurança pública, que é um grande desafio para nós, enquanto esquerdas, estarmos apresentando políticas à altura do nosso contexto e do nosso período histórico, né, refletindo também o quanto, né, essa pauta foi capturada pelos setores da direita, pelos setores da extrema-direita e dos fascistas, né? Então, como que a gente pensa a segurança pública na perspectiva cidadã, que eu acho que é o nosso grande desafio aqui. Eu queria trazer algumas reflexões a partir, então, desses diálogos também, enquanto pesquisadora, que a gente compreender que a nossa formação territorial, por todo esse legado que bem o Benedito nos apresenta, uma história marcadamente forte na perspectiva de uma experiência colonial, né, que se apresenta de uma forma neocolonial de como o racismo que estrutura a sociedade brasileira se apresenta nas nossas instituições. E eu acredito que as instituições da segurança apresentam com mais nitidez o que muitas vezes não tem nome, né?
que é as experiências diversas que nós, enquanto negras e negras do nosso país, vivenciamos do racismo cotidiano reproduzido nas nossas instituições, seja ela a família, seja ela a escola, seja ela os espaços de sociabilidade, mas as instituições de segurança apresentam com maior nitidez. E essa nitidez, infelizmente, ela é traduzida em números que são vidas ceifadas por uma trajetória de um espaço territorial marcado nessa desigualdade estrutural do ponto de vista racial. Então, a gente refletir que essa colonização construída na nossa experiência brasileira, né, como nos apresentam alguns autores que refletem a partir dessa perspectiva pós-colonial, como o Quijano aqui, nosso vizinho, digamos assim, na perspectiva da América Latina, nos apresenta que a colonialidade, ela atua em várias esferas, né, do saber como uma delas estratégica. Então, o quanto a reprodução, né, do que nós chamamos, do que seria o colonialismo, né, do quanto essa reprodução no saber, na própria produção científica, ela precisa ser refletida. Então, o quanto também as experiências dos intelectuais negros trouxeram o tema da centralidade sobre raça para refletir a sociedade brasileira. Então, se nós conseguimos hoje pensar em segurança a partir de outras perspectivas, é porque tivemos intelectuais, homens e mulheres negras e negros e aliados não negros, que problematizaram o tema da desigualdade racial como centro da nossa história e da nossa trajetória, mas o quanto ainda temos muito que avançar para que essa produção desse legado desses intelectuais desde a década de 60, 70 e antes, inclusive, produziam sobre o tema, avance e que possamos ter acesso a essa produção. Falo sobre isso, do quanto essa colonialidade do saber ela é estratégica para manter este tema como o tema da segurança na perspectiva racial de uma forma periférica. Os nossos grandes autores, para a gente pensar segurança a nível internacional, a gente pode refletir que essa colonialidade do saber ainda ela é reproduzida nas nossas próprias instituições, né? E o quanto a gente luta para dialogar com os nossos autores que têm muito a contribuir para pensar território, para pensar estigmatização, para estar refletindo essas questões que bem o Benedito nos trouxe, né? E é uma constante disputa, e eu acredito que também nesse último contexto histórico, né, com a democratização do ensino e de nós, negros e negras, acessar o ensino superior, estamos tensionando também para que pesquisas nessas perspectivas possam avançar. E aí, nessa perspectiva que eu insiro, então, a minha problematização para a gente pensar território, violência, gênero e compreender a partir da perspectiva racial. Na perspectiva de que essa reprodução dessa colonização de outro tipo, essa neocolonização, além da perspectiva da produção de saber, há uma reprodução dessa colonização na perspectiva do poder. Então, o poder hoje, os espaços das instituições, elas são um reduto masculino, branco, heteronormativo, na sua grande maioria. Então, o quanto é estratégico pensarmos candidaturas como a da Reginete e das nossas co-vereadoras, de pensar, por exemplo, a nossa experiência aqui do Rio Grande do Sul, com inúmeras mulheres concorrendo à vereança, apresentando a pauta da segurança, ou seja, a quebra dessa reprodução, dessa colonialidade do poder também passa pela experiência de mulheres negras disputando esses espaços e com política para com o tema, que é o nosso caso aqui em questão, e também a perspectiva de como a colonização também ela se manifesta a partir do ser, de como ele nos recoloniza, né? Como os nossos corpos são recolonizados. Então, essa perspectiva que o Benedito nos apresentou de pensar como essas estruturas da segurança apresentam com muita nitidez que esse negro liberto ele passa a ser o negro suspeito, eu acho que é um dos grandes temas do nosso período, é pensar como a gente faz um processo de desracialização das instituições, como que a gente passa a tratar
dessas questões como o centro de pensar uma segurança na perspectiva cidadã, porque o que nós temos hoje não é uma segurança na perspectiva cidadã, quando a maioria da população é tida como suspeita apenas pela sua cor da pele ou apenas pelo seu território esse estigmatizado, território esse coisificado, assim como os nossos corpos negros. Então, como que a gente pensa essa desracialização, primeiro identificando, né, primeiro apresentando ele, e também acredito que nessas últimas pesquisas que a gente tem feito, né, esses debates nós vemos produzindo há um longo período, né, de apresentar que o extermínio da juventude negra é algo real desde o processo de colonização. O extermínio está em andamento, porém com outras vestes, e essas vestes hoje têm farda. Ela tem farda em todo o nosso país. Acabaram de apresentar uma pesquisa ali das nossas colegas da UFSCar, a professora Jaqueline Simoreto, que pesquisa o tema sobre segurança na perspectiva racial, apresenta para nós uma pesquisa de âmbito nacional com pesquisadoras do Rio Grande do Sul, que apresentaram, então, essa pesquisa na última semana, e no Sul foi reproduzida essa semana, que os nossos irmãos negros das instituições da polícia, em especial da nossa brigada militar, afirmam que não existe racismo na instituição, mas eles, enquanto homens negros, se saem na rua sem farda, têm medo dos seus colegas terem uma abordagem policial como outros negros recebem diariamente. Ou seja, como que a gente problematiza essa desracialização das instituições, como que a gente trazer essas experiências que o Benedito e essa geração de gestores públicos evidenciaram com pesquisa, com evidência, com trabalho coletivo, de pensar uma nova polícia, de pensar currículo, de pensar tantas questões que são estratégicas, volte a ser um ponto estratégico para o nosso debate coletivo nesse contexto que precisamos apresentar com muita nitidez, que precisamos ser uma democracia real no país para todos e todas, ou nós não vivemos numa democracia, onde essas instituições reproduzem essa lógica neocolonial de captura de corpos negros, sejam elas sendo exterminados, então a nossa morte física, mas também a nossa morte política, a nossa morte enquanto mortos viventes, como nos diz a Chimipembe, quando produz, então, o conceito da necropolítica, né, dessa política de morte, que, bem como disse o Benedito, ela é direcionada a nós, população negra, na experiência brasileira. Como pensar todos esses temas que foram apresentados aqui? Queria trazer reflexões de que, infelizmente, no nosso estado, e só para encerrar, Reginete, que eu sei que eu falo muito, eu quero já passar a palavra, de como a gente também precisa pensar políticas na perspectiva de que esses corpos são marcados por outros marcadores sociais, como gênero, como idade, como sexualidade, e como a gente precisa refletir que as políticas não podem ser pensadas a partir de uma caixinha ou outra. Como a gente pensa as políticas nessas intersecções? Porque, Benedito, eu pesquiso aqui no Rio Grande do Sul feminicídio contra mulheres negras, e essas intersecções de território, de acesso à justiça ou não acesso, isso informa quem tem o direito à vida e quem tem o direito à morte e quem tem direito a um tratamento digno pelo sistema de justiça pós-morte. Infelizmente, nós, mulheres negras, não temos dignidade pelas instituições, nem em vida e nem em morte. Nós precisamos enfrentar esses grandes temas para que possamos viver e viver com dignidade. Obrigada, Reginete, e estamos aqui à disposição. Obrigada, minha irmã Suelen. Fala potente, que nos traz muita reflexão e contribuição para a gente pensar concretamente a ação, né? A ação no nosso município, na prevenção à violência, sobretudo contra as mulheres e contra a população negra. De imediato, eu passo para minha companheira, amiga Patrícia Couto. Boa noite, Reginete. Quero cumprimentar, então, os colegas, a Suelen, o Benedito Mariano, as pessoas que estão nos assistindo. Peço desculpas se acontecer alguma
intercorrência aqui, porque não estou ainda acostumada com essa tecnologia, e assim me descrevo como uma mulher que não usou batom, Reginete. Sou uma mulher branca, cabelos já grisalhos disfarçados de loiro e sem batom. E uso óculos, tenho 53 anos. Reginete, eu quero agradecer imensamente esse teu convite, né, essa oportunidade. Nós que nos conhecemos lá desde os idos de 99, eu acho, né, na então Secretaria de Justiça e Segurança, né, e onde tu nos dava formação dentro da Brigada Militar para falar de racismo estrutural. Então, olha quanto tempo já vem esse debate e o pouco que se avançou nisso, como tão bem falou já a Suelen ali, né? Desse estigma, dessa marca que sangra, né? Na verdade, assim também, Reginete, de falar da honra que é ter trabalhado contigo, né? Na Comissão de Direitos Humanos, com aquele trabalho extraordinário que tu fizesse com os quilombolas, tá? Também, agora mais recentemente, né, na ACANI, que é o Instituto de Mulheres Negras, o trabalho com as dandaras, e nesse momento eu aproveito então para mandar o meu axé, o meu grande agradecimento para a mãe Nara e a Nara, que recentemente fez um trabalho maravilhoso lá na APAC, né, onde eu sou voluntária, né, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, e que a mãe Nara foi lá fazer um acolhimento, né, do povo de terreiro, que foi uma reivindicação muito bem atendida por ela, então o nosso reconhecimento em nome, né, desse trabalho de vocês e dessa candidatura coletiva de mulheres negras. Então é uma honra muito grande mesmo, Reginete, e acho que faltou para a minha descrição para os nossos para nossas pessoas ali, que eu sou uma mulher branca, mas eu acho que a minha alma é negra. Eu tenho isso comigo, assim, com muita honra, sabe? O meu local de fala, na verdade, ele é a partir dessas experiências, né? Que no dizer do Rubem Alves era da escutatória, assim, lá das ouvidorias de polícia, né? E da ouvidoria da Defensoria Pública, mais recentemente, na própria ouvidoria lá do COREM, do Conselho Regional de Enfermagem. E onde é muito necessário essa escuta atenta, mas com uma percepção de quem é esse sujeito, né? Quem é essa pessoa, né? E o olhar sobre a segurança pública a partir da sua ausência ou do seu excesso, da sua falta, né? Nós sabemos que, lamentavelmente, as ouvidorias públicas, e aí eu acho que a gente tem que fazer essa crítica, né, Benedito, de que elas, lá nos anos 90, surgiram, né, como um grande potencial, né, de controle social, que despontava, assim, como a sociedade iria inferir e atuar de forma direta, né, no excesso da polícia, combatendo a violência, a tortura, através da denúncia e o seu monitoramento a partir das ouvidorias. E, lamentavelmente, né, nós sabemos, assim, pelo menos assim, com raras exceções, que as ouvidorias acabaram sendo engessadas, né, por falta de estrutura, seja de estrutura física, de pessoal, né, de credibilidade, eu acho até, né, pouco conhecidas, e acabou que agora pouco ou nada se ouve falar de ouvidorias de polícia com raras exceções, né? E nós, naquele período, né, que olhávamos para essa violência policial que tem alvo preferencial, né? Que no dizer do Vacan lá, que criminaliza a miséria, né, que nós sabemos quem são as vítimas, quem são as pessoas abordadas, né, quantos jovens negros que recebemos e encaminhamos, assim, tentarmos fazer da forma mais completa possível, buscando ali uma perícia, né, cobrando isso, né, fazendo aquele termo bem detalhado, reunia fotos, solicitava laudos, encaminhava tudo para as corregedorias, e aí ficava à mercê de um inquérito
civil ou do inquérito policial militar, que já nascia a depender do acusado ou da vítima, que desde logo já era defenestrada, né? A vítima se tornava, de alguma forma, culpada, né? E aqueles policiais que cometeram aquele excesso acabavam com o índice de punição muito baixo, né? E especialmente se a depender da patente, nenhum indiciamento nesse sentido, assim. Então, essa impunidade, a gente sabe que isso gera mais violência, né? Mas nós tivemos experiências exitosas, eu acho que houveram várias tentativas, né, para avançar nesse sentido. Acho que a gente deve continuar nesse horizonte de que existe o controle social, ele é necessário, que as ouvidorias a gente tem que olhar com um olhar crítico, mas também pensar numa perspectiva de uma ouvidoria que seja de fato autônoma, que ela seja de fato externa, né? Exemplo das ouvidorias das defensorias públicas, né, que passam por uma participação da sociedade na escolha do seu ouvidor, né? E aqui eu quero mandar um abraço para a ex-ouvidora da Bahia, Vilma Reis, com quem eu costumava brincar que ela pegava a nossa cara branca, Reginete, esfregava no chão, assim, para a gente ter que se constranger mesmo, porque a gente tem uma dívida impagável com os negros. E eu acho que mulheres como a Vilma Reis, como tu, aqui no Rio Grande do Sul, são mulheres como a Suelen, são mulheres que têm uma potência e uma força muito grande. E eu acho que se essa mudança de cultura e essa a mudança de paradigma, ela vem a partir do povo negro, sobretudo das mulheres negras. Eu acredito muito nisso, né? Na Comissão de Direitos Humanos, eu consegui, e aí a gente aprende muito, né? Foi um grande laboratório, de entender que segurança pública ela não está dissociada da defesa e da garantia dos direitos humanos, muito antes pelo contrário, né? Porque é inaceitável a produção de segurança pública a partir de produção de provas ilícitas, né? De como as coisas são forjadas, né? Não se pode pensar, né? Aí a gente olha para a Constituição de 88, que cria ali no artigo 144, né, que fala que a segurança pública é dever do Estado, né, esse ente do Estado, e responsabilidade de todos. Então, mesmo numa Constituição dita cidadã, tu tem essa concepção que segurança pública é coisa de polícia, né? E aí demora bastante tempo para desfazer esse conceito de que segurança pública vai para além desse olhar das polícias, né? E que, no mais das vezes, fica a ideia de que a gente tem que produzir prisões, e aí a gente recrudescimento, como se segurança pública fosse tratado com ações mágicas, né? E que o resultado de eficiência é abertura de inquérito, sem a gente saber da efetividade daquele inquérito, né? Em termos de condenações, enfim, uma série de outros eventos assim que a partir de uma sociedade já cansada e com medo da violência e do crime pressiona para que os entes, né, tomem providências. E é aí que eu quero entrar da grande oportunidade, né, do município como um ente local que sim vai fazer segurança pública, né? Mas isso também demora um tempo de que que se seja vislumbrado o município como um ente que deve ser protagonista nisso, né? Nós temos já assim várias experiências, e aí a importância da academia. Quero saudar aqui também o Alberto Kopitic, que atualmente é o diretor executivo do Instituto Cidade Segura, que tem trazido uma contribuição fantástica, no meu entendimento, sobre, né, a necessidade de olhar para a segurança pública, para essa gestão, a partir de um olhar científico, né, com dados, de fato, com o que ele diz, né,
com evidências, né, a partir desses estudos, onde efetivamente se sabe o que dá certo e o que não dá, né, e o que potencialmente pode ter resultados, né, efetivos, assim. Então, é no município que, afinal de contas, a gente tem um impacto na vida das pessoas, né? É ali que um prefeito, né, um parlamento bem focado se interessa e que pode ter, de fato, uma nova construção de segurança pública que saia só deste olhar policialesco, né, de superencarceramento e de enxugar gelo, que na prática é o que acaba acontecendo, né? Então, a gente vê acontecer essa experiência no âmbito das cidades, né, onde tu pode produzir diagnósticos, né, planos municipais de segurança pública, esses se veem depois as secretarias municipais ou coordenadorias municipais de segurança, né, e é ali, né, onde é possível também, a partir das guardas municipais, como muito bem colocou o Benedito, né, de se pensar uma nova, essa política pública que não precisa, talvez, de tanto recurso assim, que no dizer do Coptic, eu ouvia uma fala dele muito boa, né, sobre ele apresentando esse estudo sobre as políticas públicas de segurança a partir das evidências, de que, bom, a gente tem que ter política de prevenção, né, no município é o local de política de prevenção, e que se eu tenho essas crianças e jovens, um bom tempo ela está na mão, né, do Estado como um todo, né, o município, ou seja, na escola, na saúde, ele está na mão do Estado por um longo período e, de repente, ninguém percebeu, como diz o Alberto, ninguém percebeu que esse menino ele está em risco, que ele está prestes a acontecer alguma coisa muito ruim com ele, que depois a gente já sabe o caminho, que vai para a fase, e da fase ele faz uma medida no meio aberto, né, e da necessidade que a gente tem de pensar essa política, Reginete, das medidas socioeducativas de meio aberto, onde que esses jovens ali podem cumprir essas medidas, ser acompanhados, essa relação de proximidade que deve existir, né, entre os vários segmentos da rede, que pode, sim, retirar esse jovem, interromper essa trajetória trágica, né, que começa ali na medida do meio aberto, e se não bem conduzido, monitorado, auxiliado, ele vai para uma medida socioeducativa do meio fechado, aí depois é presídio, né, e aí a gente fechou o ciclo, que não é o ciclo completo da polícia, é o ciclo completo da tragédia, né? Então, acho assim que nós temos várias experiências assim e estudos que podem contribuir muito, né, a depender do comprometimento mesmo. E vejo que no plano de governo da Manuela, que ela apresenta para Porto Alegre, isso está lá, né? Essa preocupação ela existe. Então, isso já deixa a gente muito feliz, né, por essa nova perspectiva para a cidade. Porque como é que tu vai pensar a segurança pública se tu não tiver, aí olhando de trás para frente, Sueli, né, a partir desse superencarceramento, né, que perspectivas essas pessoas vão ter, né? Então, nós temos que pensar também políticas públicas para os egressos, né? E aí eu aproveitava sobre essa pauta, conversando, né, com os nossos recuperandos da PAC, o que afinal de contas, eles pensam, o que no entendimento deles, assim, para evitar uma reincidência, para não voltar para o crime, o que é fundamental, o que falta? E aí é isso, é geração de renda, é rede de apoio, é saúde, porque a pessoa, a partir de toda essa trajetória, que quando ingressa no sistema criminal, quando ela sai de lá completamente destruída, né? Ela não tem mais saúde, ela não tem perspectiva financeira, e ela tem um estigma muito difícil de desfazer. Então, também tem que se pensar em que como o município pode incidir nesse sentido, né? Onde que ele pode atuar para receber esse indivíduo, né, que passou já por todo esse fracasso que foi a atuação da segurança, né? E no entendimento de alguns, lamentavelmente, seria o sucesso, porque algumas pessoas acham
que ser eficiente em termos de segurança pública é colocar a gente na prisão, né? Lamentavelmente, isso é o discurso fácil que pega voto, né? E que acha que bandido bom é bandido morto, né? Então, não vou entrar muito nessa seara, mas eu acho que a gente tem que pensar, né? Como bem colocou a Suelen ali, todos esses contextos, né? De que tem que ser analisado esse perfil, né? Dos territórios e como hoje isso pode se analisar de uma forma séria, né? Buscar saídas que não sejam meramente ideológicas, né? Que elas precisam, sim, passar por uma questão de investigação, de produção de dados confiáveis, né? De combate à corrupção. Então, tem várias políticas públicas aí que podem e devem ser implementadas para melhorar esse cenário aí trágico nosso, que nós vivemos, porque, afinal de contas, todos nós queremos, né, ocupar os espaços públicos, queremos... agora, o Benedito comentou ali, assim, desde uma questão muito simples, que é a iluminação pública, né? Vou trazer uma situação, outra não faz muito tempo, na esquina da minha casa tem uma árvore muito grande que o poste de luz ele fica ele está entre os galhos dessa enorme árvore, né? E o meu filho foi assaltado ali à mão armada na esquina de casa, né? Por um celular, 2 jovens numa moto, um desceu, botou um revólver, apontou um revólver e levou o celular dele, né, embaixo daquela penumbra. Aí o que eu olhei para aquilo ali, né? Bom, a gente precisa podar essa árvore, né? E tentei ligar para a prefeitura para saber qual o procedimento. Resumidamente, depois de horas naquelas ligações lá, né, tentando informações, o que basicamente a instrução era o seguinte: não, o dono da casa tem que contratar um engenheiro para fazer um projeto para fazer uma poda da árvore. Né? E eu digo, quando que isso vai acontecer? Sabe? Mas assaltos vão continuar acontecendo na minha esquina, porque é um lugar favorável para que isso aconteça, né? Porque ele é uma penumbra, ele tem uma descida, entende? Então, assim, são soluções, né, que não precisa não é uma solução mágica, são coisas até mesmo práticas, né? Políticas de aproximação, né, das guardas municipais, lá conhecer, né, os jovens, e principalmente a relação de confiança e integração que deve existir entre todos esses órgãos, né? Lamentavelmente, a gente vive num espaço ainda de muita desconfiança, né? E para o gestor ter que falar sobre dados, muitas vezes é difícil, porque aquela prestação de contas que deveria ser natural, né, aquele accountability, acaba não acontecendo, porque trata os dados, né, as informações, resguarda naquela redoma, como se tudo é uma questão de segurança, eles não podem ser divulgados. Mas como assim? Isso precisa de transparência, a gente precisa saber o que está acontecendo, onde está acontecendo, em que horário acontece, que dias é mais frequente, né? A partir disso que eu penso que se possa se fazer, né, um planejamento, enfim, pensar a política, analisar indicadores, fazer essas reuniões permanentes, que é a tal de gestão por resultado, né? E que dá resultado. Já se sabe disso, né, a partir até desse monitoramento desses estudos aí das políticas a partir da evidência, que são políticas públicas que efetivamente produzem resultado, mas precisa de integração, precisa de relação de confiança, precisa de proximidade, precisa integrar os vários agentes, né, das polícias, do Ministério Público, do Judiciário, porque acaba que, eu fico pensando, né, como que as coisas acontecem. Outro dia, agora, nessa semana, né, um amigão que trabalha lá com o pessoal das ilhas, trazia uma situação de uma moça que foi acusada de tráfico e que ela tem uma reciclagem, não tem nenhum antecedente criminal, mas que o irmão e o companheiro eram envolvidos com o tráfico, mas ela não era.
como fazer a prova que ela não tem qualquer envolvimento. Resultado, ela responde um processo criminal, já foi presa, já ficou 2 meses recolhida e agora recebeu uma sentença condenatória. Né? Então, assim, ó, que território é esse? E essa mulher? Que espaço de defesa, de fato, ela vai ter? Né? Como é que fica esse direito penal ali? Né? Então, acho que é um campo fértil, assim, tem muita coisa para ser falado, né? Mas precisa de gestão. Né? Não adianta só a boa vontade, não adianta só a gente olhar para isso, como se diz, com romantismo, né? de achar que ela vai conseguir resolver assim. Acho que a descontinuidade da política também, a falta de avaliação da política pública também é uma coisa muito que faz que são empecilhos, né, para que efetivamente a gente possa avançar. Então, nesse primeiro momento, era isso, Reginete. Muito bem, Patrícia. Obrigada pela tua contribuição, traz aqui tua experiência, né, de quem tem estado à frente de organizações de direitos humanos, nas ouvidorias, como já citei no início, né? E quero dizer aqui o Benedito, a Sueli e a Patrícia trazem elementos bastante contundentes, significativos para a gente pensar a segurança pública no município. O Benedito aqui diz: o ordenamento democrático dos espaços públicos contribui com a prevenção da violência, né? Então, isso é o município que faz, né? Um compromisso, por exemplo, com uma escola inclusiva, né? Uma escola que atua em defesa do direito de todos, né, que garanta o direito de todos, o acesso ao conhecimento, acesso ao fortalecimento da identidade de cada um, de cada uma, né, de crianças negras, indígenas, de pessoas com deficiência, né? Essa escola inclusiva, ela é preventiva, né? Porque ela prepara cidadãos, né, para pensar o mundo a partir da sua perspectiva e também da do outro, né? Então, nós precisamos, a Lei 10.639, que trata das relações étnico-raciais na escola, ela é fundamental para que as nossas crianças negras, indígenas, se sintam, né, acolhidas dentro da escola e não haja tanta evasão como tem no Brasil, especialmente no ensino médio, né, uma escola, né, que trate da cultura, que garanta o acesso à cultura, ao conhecimento dos nossos jovens, é uma política de prevenção, né? E você traz muito bem, Patrícia, a questão do espaço público, né? Parques, nós aqui em Porto Alegre, né, nas últimas gestões, nós vimos Porto Alegre é uma cidade que as pessoas vão para a rua, né, vão aos parques, né, os parques e as praças absolutamente abandonadas, entregues à criminalidade, porque a cultura também foi retirada desses espaços, uma perseguição à cultura popular, à expressão de rua, como a cidade tratou os nossos jovens, né, os nossos jovens hoje não têm espaços de referência, né, de sociabilidade, porque a cidade, o poder público trata os jovens, né, em socialização na rua como criminosos, né, como um problema de segurança pública. Então, essa moralidade, né, que reforça esse caráter de penalização, de criminalização das expressões populares, da juventude, especialmente da juventude negra, né? Como bem disse o Mariano, o funk, o rap, as culturas de manifestação popular de periferia são absolutamente perseguidas, né? Pelo poder público, especialmente pela segurança pública. E quer dizer que essa área da segurança pública, a gente está trazendo esse debate porque é um debate que, embora todos comentem, mas que tem pouco enfrentamento. Eu fico feliz, Benedito, quando você diz que a Perseu Abramo e o Partido dos Trabalhadores estão discutindo esse tema, né, e vão propor uma política né, na área de segurança pública, porque eu tenho acompanhado, enquanto senadora suplente do senador Paulo Paim, nós temos feito um debate exaustivo no Senado sobre a questão da segurança pública e a partir
do episódio do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, onde lá pauta, né, virou segurança pública, e aqui no Brasil, sobre os diversos assassinatos que aconteceram, as balas perdidas, né, as Marielles, né, as Cláudias, né, os Gustavos assassinados, né, então a gente tem levantado essa pauta e tramita no Senado desde 2015, projeto de lei que simples, né? Que pede para acabar com os autos de resistência. E esse a gente não consegue sequer, o senador Paulo Paim sequer consegue pôr na pauta de votação pôr em votação ou seja, não anda porque não há interesse que se trate desse tema, né? Desse tema. Então, recentemente também fizemos uma discussão, a gente também participou em algum momento, Benedito, né, de como, né, precisa ser punidos, criminalizados os agentes públicos, né, que agem, né, que fazem essa abordagem simplesmente por causa da cor da pele e da condição social dos indivíduos, né? E então esse debate é um debate, assim, ele é central, ele é necessário, mas ainda temos muitos problemas em tratar. Eu acho que aqui, Benedito, você trouxe uma contribuição muito importante para a gente estar pensando, né, que a prevenção, né, o município ocupa a centralidade nisso, né? A centralidade de ter essa política de prevenção, exatamente porque é ele que cuida da política que garante os direitos fundamentais das pessoas, né? O direito à moradia, o direito ao saneamento, o direito à saúde, o direito à educação, né? Então, nós colocamos essa pauta dentro da pauta de segurança pública, né? Como uma política de prevenção, mas também acho importante que tanto a Suene quanto você e a Patrícia trazem, né, essa necessidade de ver a interseccionalidade, né, das discriminações, né, a interseccionalidade dos problemas que se apresentam e como se resolve isso no território, né, como se resolve, como se articula, né, os diferentes entes e setores envolvidos nessa prevenção, né? Eu particularmente acredito que o enfrentamento à violência ela tem que ter fundamentalmente o envolvimento e a participação da comunidade, né, da comunidade dos envolvidos, né? O controle social ele é fundamental, por isso a importância das ouvidorias. Porto Alegre, que foi, né, a capital da participação popular, né? Hoje a gente trabalha para recuperar isso, né, para recuperar essa participação e radicalizar na pobreza, porque se em plena pandemia o mundo parou para dizer que basta de racismo, que basta de discriminação, hoje nós, negros e negras, e todos os cidadãos e cidadãs comprometidos, né, com a justiça, com a democracia, tem que estar envolvido nesse debate, porque não há democracia sem enfrentamento do racismo e do machismo estrutural, institucional, que tem dizimado vidas e sonhos de muitos brasileiros, de milhares, de milhões de brasileiros e brasileiras. Eu vou pedir, nós já estamos com 1 hora de live, para nós fazer uma rodada final de encerramento, né? E já aqui também agradecendo a participação de vocês e as importantes contribuições. Esse documento, essa live aqui é um documento, né, que fica registrado e que vai estar muito presente em todas as políticas que nós vamos propor, né, e vamos acompanhar enquanto vereadoras, enquanto coletivo, enquanto vereadoras, e também enquanto executivo, que nós acreditamos, eu tenho convicção que nós vamos voltar para o Largo Municipal com a Manuela Dávila e o Rosseto, e nós vamos estar lá na Câmara Municipal com o coletivo, junto com outras mulheres negras, fazendo o que Porto Alegre já fez muito bem, né? Fazendo história para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, que 2020 é um ano decisivo nas nossas vidas, porque nós aqui vamos plantar as bases para fazer as mudanças necessárias em 2022 e o que vier pela frente, para que nunca mais a gente
volte a ter os retrocessos que a gente teve e que nós e que tenhamos um governo declaradamente racista, declaradamente fascista e declaradamente que declara publicamente que preto, pobre, índio não precisa de direitos, né? Então eu passo de imediato, então, para o Benedito fazer as suas considerações finais, né? E dizer, Benedito, que nós, com certeza, vamos te chamar outras vezes aqui na nossa cidade, no nosso estado, para estar fazendo esse debate, quiçá, né, pensando na implementação dessas políticas. Eu que agradeço, quero participar de outros debates, promovido pelo mandato coletivo encabeçada por você na Câmara Municipal, né? Pode me convidar, que estou daqui de São Paulo, torcendo muito pelo PT Nacional, e que eu tive o privilégio de ser o relator, então ela vai te passar, e lá tem várias diretrizes sobre política municipal de segurança cidadã. Você citou a participação popular, a participação da sociedade na construção de políticas, o que eu acho fundamental. Nesse documento, nós trazemos como diretriz a criação de fóruns locais comunitários, para que esses fóruns locais possam efetivamente garantir que os programas e projetos territoriais saiam do papel. Tem que envolver a sociedade, sobretudo a população mais pobre das periferias. E também queria fazer um destaque que na formação da Guarda Civil Municipal, que incorpore a luta antirracista e os temas das mulheres, da população LGBT, dos moradores de rua. Por isso que é fundamental que convide os movimentos sociais para fazer parte do corpo docente na formação de guardas municipais. Eu me lembro da fala de uma chefe de polícia do Canadá. O Canadá é uma referência de polícia comunitária. Ela dizia que não se cria polícia comunitária se o policial não pensar comunitariamente. Então, não se cria uma guarda civil municipal preventiva e comunitária se os guardas civis municipais não incorporarem a luta antirracista, o papel estratégico, preventivo e comunitário das GCMs. Gostei muito do trabalho, gostei muito das falas da Suelen, da Patrícia, e estou aqui à disposição para a gente continuar esse diálogo e torcendo muito para a sua eleição. Obrigada, Benedito. De imediato passo para a Suelen. Então, para trazer essas contribuições finais, novamente agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo muito com pessoas que são minhas referências, e de dizer, né, Reginete, que acredito que o grande desafio dessas eleições é a gente buscar novos pactos, né, inclusive civilizatórios, que nesse contexto, infelizmente, desde o golpe contra a presidenta Dilma, visualizamos, né, os inúmeros ataques à classe trabalhadora, os inúmeros ataques a lutas e conquistas históricas das mulheres negras, da população negra, enfim, de todo esse desafio, a gente pensar esse pacto na perspectiva de pensarmos políticas que nós possamos nos ver. E para a gente se ver, a gente precisa construir juntos. Então, acho que Porto Alegre já foi e né, referência internacional na participação cidadã, a perspectiva de, né, pensar os espaços como um orçamento participativo. Nessa perspectiva, que vocês, enquanto nossas vereadoras do município de Porto Alegre, também têm esse desafio de pensar esse mandato a serviço de pautas tão importantes como essa, e você tem um compromisso histórico com essas pautas, que a gente bem trouxe aqui, então certamente teremos
produções legislativas com essa perspectiva e teremos uma fiscalização também importante, né, da atuação do nosso executivo, que não tenho dúvidas, assim como você, que 1º de janeiro estaremos na tua posse enquanto vereadora, estaremos na posse da companheira Manuela Dávila, a primeira prefeita mulher eleita na cidade de Porto Alegre, de 44 experiências de gestões com homens à frente. No nosso município, capital dos gaúchos e das gaúchas, teremos uma mulher comprometida com a luta antirracista e teremos uma bancada de vereadoras e vereadores comprometidas com a luta do povo negro. Então, agradecer a oportunidade, acho que várias questões que foram apresentadas aqui são importantes para a gente refletir a nossa contribuição, acho que o espaço democrático de a gente pensar e refletir essas políticas é fundamental, e 2020 está apresentando os ventos da democracia pela América Latina, e quiçá pelas Américas, com as eleições dos Estados Unidos. Eu acho que essas experiências importantes do Uruguai, da Argentina, da Bolívia, e aqui em Porto Alegre, certamente, os bons ventos da democracia vão passar aqui pela nossa cidade. Vocês representam esse projeto generoso para o nosso povo. Então, meu muito obrigada, Reginete, por tu estar junto com as nossas companheiras, disponibilizando não somente os seus nomes para este momento eleitoral tão importante da nossa história, mas estarem disponibilizando as suas vidas na construção da boa política. Então, meu muito obrigada, estamos juntas, se precisar, pode contar comigo. Estou aqui à tua obrigada, disposição, Suelen, nossa querida companheira, sempre carinhosa, afetuosa. Como é e como vai ser uma cidade dirigida por mulheres, né? Com muita amorosidade, afetividade e cuidado, né? Cuidado com a população, né, e com tudo o que nos cerca. Patrícia. Eu só tenho a agradecer, então, por essa oportunidade, né? De fato, é muito honroso para mim estar aqui. Também acredito nesses bons ventos já anunciados pela Suelen, né? De que nós teremos, sim, a Manuela na prefeitura, com o Rosseto, e vereadoras como tu, Reginete, esse mandato coletivo, né? Essa candidatura coletiva, e de outras mulheres. Eu acho que isso vai fazer, se nós quisermos resultados diferentes, nós temos que fazer de forma diferente, né? Repetir mais do mesmo não dá. E a luta, como já foi dita, é uma luta contra o fascismo, né? Contra toda essa ação de morte aí, que nós não podemos mais aceitar, né? E nós temos, sim, que o nosso papel, o nosso compromisso começa. Eu acho que o resultado dessa eleição ele é bastante potente para o que se anuncia para o futuro, né? Acho que as eleições municipais elas vão nos dar o panorama dos nossos próximos anos aí. Então, agradecer muito este momento e dizer que estou à disposição, minha querida, minha amiga e a minha vereadora. Boa sorte para todas vocês. Bem, obrigada. Então, o coletivo Vamos Juntas com Reginete Bispo agradece a participação de todas, todos, e dizer que nós temos esse compromisso profundo com a cidade de Porto Alegre, com a população de Porto Alegre, e aqui a gente enfatizou muito a questão, o antirracismo, a luta, né, contra o racismo, contra o machismo, e todas as violências que dali decorrem, porque eu sou uma que assino embaixo e não canso de citar a famosa frase da Angela Davis, né? Quando uma mulher negra se movimenta toda a estrutura da sociedade. Então, vamos começar mexendo na base dessa pirâmide de exclusões, né? Para que todo o conjunto da sociedade se beneficie disso, né? E dizer também que na Suelen, né, os bons ventos da democracia que começa a acenar aqui
na América Latina, tanto na Bolívia, com as eleições ontem, quanto no Chile, com a aprovação do plebiscito para a derrubada de uma Constituição que ainda, né, evocava os tempos do Pinochet, da ditadura militar que assolou a América Latina. Eu acredito que não menos significativo que isso é a nossa eleição aqui em Porto Alegre, já que Porto Alegre tem essa capacidade, isso não é bairrismo, né? Tem essa capacidade de irradiar bons ventos para o Brasil, né? Então, que o fórum, o bom espírito do Fórum Social Mundial, né, de que um outro mundo é possível, né? Ele se reconstitua aqui em Porto Alegre, que a gente possa, a partir daqui e de várias outras cidades desse Brasil enorme, né, começar um movimento virtuoso e vitorioso no sentido de derrubar, de dizimar esse câncer do racismo e do machismo que tão mal, né, tem feito para o nosso país, para a nossa população, especialmente para os nossos jovens. Não podemos mais tolerar que esse país assassine, que o Estado brasileiro mate mais de 50 mil jovens, em sua maioria negros, todo ano, silenciadas, né? Então, é nosso papel, e não, eu acredito que isso é um desafio de nós, que acho que nós, mulheres negras, temos essa capacidade de fazer esse enfrentamento, nós negros, porque construímos ao longo dos séculos uma longa história de lutas, de resistência e luta por justiça e por liberdade. E isso nos confere, né, nos dá autoridade para, nesse momento, na história do nosso país, da nossa cidade, dizer que nós podemos. Nós podemos e estamos preparadas para fazê-lo. Então, obrigada a todos e a todas pela presença, pela participação. Um agradecimento especial para o Benedito, lá de São Paulo, que está aqui fazendo esse debate. Um agradecimento especial a Isabel, que nos ajudou, a Isabel Freitas, que nos ajudou a organizar, a Andréia, que está ali fazendo a tradução de Libras, e lá nos bastidores, a Janice, o Everton e toda a nossa equipe, propiciando esse debate fantástico para a nossa cidade. Muitíssimo obrigada, até a próxima. Até a Vitória. Obrigada, Benedito. Abraço, Benedito, Sueli. Beijo, Reginete. Beijo, meninas. Até a Vitória, Reginete. Obrigada. E São Paulo, como é que